Olá! Então os egípcios aprenderam a lutar como os Hyksos, retomam o seu território e começa o Império do Novo Egito. O Egito então teve muitos faraós. Falaremos um pouco de Tutemés I. Ele foi general na batalha contra os Hyksos e depois ele acaba se casando com a filha do príncipe que depois vai se tornar rei. Então, esse rei morre e ele toma o poder. Uma das suas primeiras atividades foi conter a rebelião da Núbia, que queria se separar. Ele perseguiu também os Hyksos até Canaã e quis também expandir o seu império e foi dominando tudo que estava por perto, até chegar próximo ao rio Eufrates e ao território da Babilônia, mas achou por bem não comprar essa briga com os babilônios, que eram muito fortes. Tutemés teve 3 filhos, mas uma era sua preferida, e com um nome bem difícil, até anotei. A sua filha preferida era Hatshepsut, nem sei como se pronuncia. E ela sempre gostava das histórias de batalha e tinha um sonho de se tornar faraó. Mas isso era impossível, né, para a época. O destino das mulheres para a época seria ou ela casar e ter filhos, ou se ela não se quisesse casar, poderia trabalhar num templo, ou se tornar dançarina. Acontece então que o seu pai morre, o cargo de faraó fica para o irmão, só que o irmão era doente e não chegou a governar muito tempo e após 4 anos de governo, ele veio a falecer e deixa o seu filho como sucessor. Porém, o filho tinha apenas 4 anos. Então, novamente tenho que ler o nome dela. Hatshepsut fala então que ela poderia tomar conta do Egito até que o seu sobrinho pudesse tomar conta, né? Até que ele tivesse idade suficiente. Mas acontece que quando então o menino teve idade suficiente, ela decidiu que não deixaria o poder. E falou que o seu Deus tinha aparecido para ela e que ela deveria ser a rainha do Egito. Todo o povo então questionou, né, que por ela ser mulher, ela não poderia ocupar esse cargo. Ela muito resoluta, então falou, não, então vocês que finjam que eu sou homem, né? E todo o povo vendo que ela até então tinha feito um bom governo e como ela estava muito convicta, ela até começou a se vestir como homem, eles deixaram então ela ser a rainha. E até quando ela se sentava ao trono, ela até colocava uma barba falsa. Ela então governou até sua morte, não lutou em nenhuma batalha, mas liderou expedições até a África, onde lá comprou ouro, macacos, incenso, elefantes, enfim, coisas que os egípcios adoravam. Ela também foi a rainha egípcia que mais construiu templos para os deuses. Avançando um pouco no tempo, então por volta de 1350 a.C., Amenófis IV então assume o poder. Até então ele era um faraó como os outros, né? Decretava leis, continha rebeliões, até que não se sabe bem o motivo, ele decidiu que nenhum dos deuses do Egito eram existentes, eram reais. Isso escandalizou todo o povo do Egito, que era politeísta, ou seja, que acreditavam em vários deuses. Até o seu nome era referência ao deus Amon, um dos deuses mais importantes. E esse deus, que ele falava que era o único, era chamado de Atom. E ele era representado não como os outros deuses egípcios, com forma humana, mas sim como um símbolo. E ele também muda o seu nome, né, que fazia referência ao deus Amon, para Akhenaton, que significa aquele que adora o deus Atom. Assim então que Amenófis morreu, então o povo se rebelou, né, destruiu os templos de Atom. Ele tinha feito uma cidade e um gigante templo para o deus Atom, lá eles destruíram o templo, deixou a cidade se destruir em ruínas, apagou todos o nome do faraó, de todos os registros que tinham, ou seja, os egípcios então quis apagar
Amenófis da história, né? Mas isso foi bem interessante, né? Que no Egito é uma primeira tentativa, por assim dizer, de um tipo de monoteísmo, né? Que não vingou na época. Avançando mais um pouco no tempo, assume Tutankhamon, né? Que também faz referência a Amon. Ele também ajudou a acabar com a adoração ao deus Aton, né? Ele assumiu o poder com 7 anos, porém morre muito jovem, né? Morre com 18 anos. E ele não foi sepultado numa pirâmide, como outros faraós. As pirâmides já eram um alvo fácil, né, para os ladrões, que lá era certeza que teria tesouros. Então os egípcios começaram a colocar os corpos importantes em montanhas escondidas, né? Tutankhamon, então, é colocado num lugar que foi chamado Vale dos Reis, né, onde tinha várias pessoas importantes. E esse lugar ficou perdido por mais de 3.000 anos. Até que Howard Carter, né, com a equipe, encontra o local, encontra então o Tutankhamon mumificado, né, ao ponto de ser possível até reconhecer o rosto, com algumas inscrições no local de Anubis. Aí então que surge a teoria da maldição, né? Que quem profanasse aquele lugar teria maldição, e criou-se então a lenda, né, que as pessoas seriam amaldiçoadas ao perturbar aquele túmulo. E dos 26 que estavam no local descoberto, em 10 anos, 6 morreram, e acabou corroborando para a crença de alguns, que aquele lugar era amaldiçoado. Pois bem, então vimos o Egito, né, se tornando forte novamente, né, maior do que nunca foi, contendo a rebelião da Núbia, conquistando mais territórios, mas não querendo enfrentar os babilônios. Vimos também uma mulher que se tornou faraó do Egito e se vestia como homem, né, até com barba falsa. Também uma primeira tentativa de monoteísmo no Egito, de Amenófis IV, que se chamou Akhenaton. Vimos também que os egípcios, após a morte dele, quis apagar ele e toda a referência de Aton da história. E a descoberta de Tutankhamon mumificado, né, depois de 3.000 anos, e a suposta maldição. Isso é tudo, pessoal.